Querido, eu quero meditar na palavra de Deus com vocês hoje à noite. Abra sua Bíblia. Os irmãos podem ficar sentados, viu, queridos? No primeiro capítulo do livro de Josué, também, o capítulo 1, também, versículo 1. Eu quero fazer nesta noite, irmãos, uma meditação neste capítulo, refletindo, queridos, o momento que Josué estava vivendo e o povo de Israel, fazendo uma relação com o momento que nós estamos vivendo hoje. Se não, vejam vocês, o texto diz assim: aconteceu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Alguém acredita nisso? Diga amém. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, nem para que prudentemente te conduzas, para que onde quer que eu te mandar, possas ir. Amém. Digam amém, Jesus. Pai querido, esta é a tua palavra que nós lemos hoje, e agora vamos meditar nela com amor e com temor ao Senhor. Meu Deus, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber a tua santa palavra. Senhor querido, tu sabes que eu dependo de ti. Por isso, vem sobre as nossas vidas e abençoa-nos com a tua graça e com o teu favor. Abre os céus, Espírito Santo, abre os céus e derrama sobre nós o bálsamo da tua presença, o óleo precioso do teu Espírito. Renova as forças da tua igreja e, Senhor, renova em nós a alegria da salvação. Por obra e graça do teu Espírito estamos aqui e queremos dar o nosso melhor para te servirmos. Senhor querido, alcança aquele teu filho que veio nesta noite para buscar a tua presença e estende as tuas mãos sobre ele e guarda-os por amor do teu nome. Oramos e te pedimos. Amém. Você pode dizer comigo, amém, Jesus? Glória seja dada a Deus. Queridos irmãos, o nosso Moisés, o Moisés da Bíblia, é aquele sim, que foi salvo, sendo retirado do rio. Vocês sabem que Moisés estava cotado para ser morto quando criancinha.
Mas a mãe de Moisés teve uma ideia sublime. O que uma mãe é capaz de fazer para salvar a vida do filho, né, irmãos? Fez um pequeno cesto, betumou aquele cesto e o colocou no rio para que alguém pudesse encontrá-lo. E a fé daquela mulher funcionou. Moisés foi encontrado pela filha de Faraó e foi salvo do rio. E Moisés foi criado dentro da cultura egípcia, junto com os melhores mestres. Moisés foi treinado para a guerra e também foi treinado para ser um grande estadista. Não sabia Moisés o plano que Deus tinha para a vida dele lá no futuro. Mas Moisés estava sendo treinado para ser um general de guerra. Moisés estava sendo treinado para ser um ministro de relações exteriores, para falar com autoridade cara a cara com Faraó e para defender os interesses do Filho de Deus. Moisés, meus queridos irmãos, era um homem de paz. Era um grande negociador. Moisés também era um homem muito visionário. E Deus usou ele. E quando Moisés liberava a palavra, Deus confirmava a palavra de Moisés. Porque Moisés amava a Deus e Moisés se dispôs a servir a Deus em obediência e em amor. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós aprendemos aqui é isto, que se nós amarmos a Deus, quem ama a Deus aqui, diga amém. Quem ama a Deus de todo o seu coração, diga amém. Se você ama a Deus, e se você se dispuser a servir a Deus, da mesma forma como Deus honrou Moisés, Deus irá honrar você e Deus irá cuidar de você. Você acredita que Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos dele e que Deus cuida de você? Quantos aqui acreditam que Deus cuida de você? Levanta mais alto essa mão bonita, essa mão abençoada e diga comigo assim: eu acredito, o meu Deus é fiel, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Aleluia. Mas meus irmãos, Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E o plano de Deus se cumpriu na vida de Moisés, porque Moisés tinha mais uma outra qualidade que eu ainda não falei, que era um grande líder, que tinha habilidade de influenciar e treinar pessoas. E Moisés tinha alguns liderados que estavam caminhando com ele, que o conhecia, e que estavam dispostos a pagar qualquer preço para servir a Deus e para abençoar o ministério de Moisés. Entre eles, esse moço chamado Josué. Josué foi treinado, Josué foi ensinado, Josué gozava da confiança de Moisés. Josué temia ao Senhor e Josué, meus amados irmãos, era um moço ousado. Ele tinha coragem. Quando disseram, olha, os nossos inimigos lá na terra que nós queremos conquistar são muito grandes, são soldados gigantes e nós não vamos ter chance diante daqueles soldados. Josué disse, não, o Senhor é conosco e se o Senhor é conosco, Ele nos dará a cidade prometida. Aleluia! Glória a Deus. Mas vem, meus queridos, o dia da notícia que
deixaria o povo de Israel extremamente entristecido, desencorajados, desfalecidos, desorientados, desanimados, porque eles tinham em Moisés a figura de um pai. E Moisés era para eles um líder exemplo. E eles nunca imaginavam um dia, principalmente em meio à caminhada entre o Egito e a terra prometida, Canaã, eles não imaginavam perder o seu líder e pai. Irmãos, nós nos preparamos para tantas coisas na vida, né? A gente se prepara para aprender uma profissão, começa a namorar, se prepara para o casamento, aí a gente se prepara para concluir um curso superior, nós nos preparamos para ter, queridos, patrimônio, nós nos preparamos para tantas coisas, mas nós não estamos preparados para perder alguém que nós amamos. Você está preparado para perder o seu pai? Se o médico chegar e disser para você, seu pai está morrendo. Quantos de vocês, irmãos, já não tem mais o seu papai e a sua mamãe? Eu também não tenho. Você estava preparado o dia que seu pai morreu? Você estava de acordo de perder o seu pai? Você estava de acordo de perder a sua mamãe? Ninguém de nós está. Alguém de nós aqui está preparado para perder um filho? Ninguém de nós estamos preparados para abrir mão de uma pessoa que nós tanto amamos. E isto foi o que aconteceu com o povo de Israel. Vejam o que diz o versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Isto era Deus falando com Josué. Queridos, eu não sei como foi para você, quando você recebeu a notícia da morte de uma pessoa que você amava. Cada pessoa tem uma forma diferente de comunicar isto. Eu estava viajando quando meu pai faleceu. Naquele tempo nós não tínhamos celular, esse conforto que nós temos hoje. Isso há 45 anos atrás. Quando eu cheguei de viagem, à noite, eu fui para casa e recebi a notícia que meu pai havia morrido. De uma maneira abrupta. Com a minha mãe nós já tínhamos mais recursos, isso foi há cerca de 17 anos atrás. Eu saí da casa da minha mãe cerca de 3 horas da tarde. Ela estava no hospital. Eu passei no hospital, visitei a minha mãe no hospital. Ela estava muito mal. Ela viveu 90 anos. E aí eu viajei para Londrina, o lugar onde eu morava. E quando nós acabamos de entrar na nossa casa em Londrina, a minha esposa atendeu o telefone. Era a minha irmã comunicando que a minha mãe morreu. Cada um de nós reagimos de uma maneira diferente. Quando Deus falou com Josué, dizendo: Josué, o meu servo Moisés morreu. Josué estremeceu, irmãos. Porque Josué não imaginava viver sem a liderança, sem a cobertura de Moisés. O povo de Israel não imaginava perder um líder como Moisés. Mas esta é uma realidade dura, que nenhum de nós estamos livres. Nós não desejamos, nós não queremos, mas nós não temos como evitar, irmãos. Por isso, o que nós podemos fazer é o que Josué fez. Primeiro, Josué amava Moisés, mas Josué amava mais a Deus do que a Moisés.
Segundo, Josué foi um moço ensinável. Existem pessoas que não são ensináveis. Vocês já viram pessoas que há 30 anos atrás elas eram daquele jeito? Hoje, 30 anos depois, ela continua cometendo os mesmos erros. E tem alguns até que se orgulham dos seus erros. Não, Josué era ensinável. E durante o tempo que ele esteve com Moisés, ele aprendeu que uma hora ele precisava caminhar. E ele sabia, porque no meio do povo havia um sentimento de respeito a Josué. Porque eles sabiam que Josué era um moço da mais alta confiança de Moisés. Por isso, Josué estava preparado para enfrentar este desafio. Pergunto a você, nós estamos enfrentando um momento totalmente atípico. Mas eu quero falar com você. Você tem pensado nesta realidade dura de um dia necessariamente você ter que digerir a notícia da perda de uma pessoa que você ama tanto? E você precisa fazer aquela oração que Jó fez quando disseram a Jó: Jó, todos os teus filhos morreram. Eles estavam reunidos, fazendo uma festa, deu um vendaval e derrubou a casa e os teus filhos todos morreram. Meus irmãos, olha o que disse este homem: Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é fácil dizer louvado seja o nome do Senhor, como aconteceu comigo ontem, chegando em casa, morto de cansado, e um lanchinho fresco à minha espera. É gostoso dizer louvado seja o nome do Senhor, quando a gente compra uma calça nova. É fácil dizer louvado seja o nome do Senhor, quando a gente sabe do aumento de salário. Mas é terrível a gente ter que digerir a morte de um amigo, de um familiar, principalmente de alguém que é o nosso modelo. Mas Jó falou: o Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó fez esta oração e essa declaração, Jó estava querendo dizer o seguinte: Deus tem o controle de tudo, é Deus quem faz todas as coisas. Eu desfrutei dos meus filhos o tempo que foi possível e agora Deus achou por bem recolhê-los. Então, estando com Deus, os meus filhos estão melhor do que comigo. Isto é uma atitude nobre, vocês não acham, irmãos? Deus continua falando com Josué. Josué, já que o meu servo Moisés está morto, eis que eu te digo, levanta-te agora. Tome uma posição. Existem pessoas que diante das notícias catastróficas se lançam ao vício da bebida. Existem pessoas que diante de uma notícia ruim, ele se lança nos vícios das drogas. Há outros que se suicidam. Mas para Josué, Deus disse: Josué, levanta-te, porque eu tenho uma grande tarefa, uma grande responsabilidade, eu vou colocar nas tuas mãos, Josué. Levanta-te. Este levanta-te é no sentido de tomar uma posição, meus irmãos. Sim, porque às vezes nós achamos que todas as coisas virão às nossas mãos automaticamente. Não, irmãos.
Deus vai criar circunstâncias favoráveis para que nós possamos conquistar. Mas o esforço tem que ser nosso, o trabalho tem que ser nosso, o ânimo tem que ser nosso, a coragem tem que ser nossa. Nós precisamos acreditar em Deus, levantar a nossa cabeça e haja o que houver, nós precisamos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Amém, igreja? Oh, aleluia. Josué, queridos, além de jovem, era um moço culto, era um moço, como eu falei para vocês, ensinável, então era um moço preparado. Josué era um exímio militar, era um exímio soldado. Josué era um exemplo. Josué estava disposto a aprender. Josué, queridos, ele olhava para a figura de Moisés como o seu herói, como o seu pai, como um grande homem, como um homem que tinha afinidade com Deus. E quando Josué ouve esta palavra, Josué toma uma posição. Se o Senhor me escolheu, então o Senhor vai me sustentar. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos ter um foco na nossa vida, irmãos. E independentemente das circunstâncias que a gente enfrente na nossa caminhada, nós não podemos perder o foco. O foco de Josué estava na terra prometida. O foco de Josué estava em ser um instrumento de Deus para poder tornar realidade a conquista da terra prometida. O foco de Josué, meus queridos irmãos, era lutar e colocar a sua vida à disposição da realização da vontade de Deus para o seu povo. O foco de Josué, meus queridos irmãos, era liderar aquele povo com excelência, dando o seu melhor para que aquele povo pudesse alcançar vitória em Deus. E Josué se levantou. Alguém pode dizer aleluia? Todos nós enfrentamos desafios na vida, irmãos. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, irmãos. Todos nós poderíamos estar melhores hoje na nossa vida do que realmente estamos. Mas, queridos, vieram as dificuldades para nos parar, para nos travar. E nós é quem vamos decidir se nós vamos ficar travados, se nós vamos parar, ou se nós vamos levantar e se nós vamos lutar. Nós é quem vamos tomar esta decisão. Algumas pessoas, meus irmãos, elas se vitimizam, elas reclamam de Deus dizendo: Deus não foi fiel comigo, Ele não fez como eu pedi, Deus não foi bacana comigo, Ele não fez como eu queria, então eu estou desistindo. Vocês sabiam, irmãos, que de todas as tribos que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, em caminho à terra prometida, poucos, quase nenhum deles, entrou na terra prometida? Sabiam disso? 2 motivos. Desânimo, diga comigo, desânimo é a pior arma que o diabo usa contra nós. Primeiro é o desânimo. Segundo, a desobediência. O maior problema do ser humano, meus amados irmãos, historicamente foi a desobediência. Desobediência a Deus. Tem até alguns que falam assim, eu obedeço a Deus, eu não obedeço os homens. Que baita ignorância.
Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que se nós não amamos as pessoas, que é a imagem e semelhança de Deus, como vamos dizer que amamos a Deus? Outra coisa, a Bíblia diz em Romanos que Deus estabeleceu a autoridade sobre nós. E nós temos pessoas que são autoridade sobre nós. O prefeito é autoridade sobre nós. O juiz é autoridade sobre nós. O comandante da polícia militar é autoridade sobre nós. O delegado de polícia da cidade, o delegado regional é autoridade sobre nós. O legislativo é autoridade sobre nós. Nós precisamos prestar conta daquilo que nós fazemos. É uma coisa natural. Foi Deus quem nos fez assim. E as pessoas que resistem a obedecer, irmãos, são pessoas que se acidentam na história da vida e acabam em nada. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificarmos. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós amamos a Deus, nós não temos dificuldade em obedecer. Queridos, uma criança, aleluia, ela leva às vezes uma repreensão da mãe ou do pai. E às vezes até o pai passa o chinelo no traseirinho dele. Me desculpem aqui os irmãos, mas eu ainda acredito que o chinelo é um bom remédio. E a criança termina de levar uma correção. Se a mãe abre os braços, ela vem e abraça a mãe e chora. Abraçada a sua mãe, dizendo para a mãe: mãe, eu entendo que eu errei, mas eu te amo. Glória a Deus. Quando nós amamos, nós não temos dificuldade de obedecer. Deus fez promessas para Josué e disse assim: Josué, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a vocês, como eu disse a Moisés. Isso aqui é mais ou menos, irmãos, como você entrar na escola, você sabe que você precisa estudar, e você precisa conquistar o seu diploma. E quando você chega no primeiro dia de aula, o seu professor se apresenta a você e diz assim: olha, esse é o diploma que eu vou entregar a vocês daqui 4 anos. É teu esse diploma. É teu direito esse diploma, desde que você cumpra os regulamentos da escola. Simples assim. Mas a pessoa sabe que antecipadamente é desejo do professor que ele conquiste aquele diploma. Só que há um trajeto, há um preço, há um espaço de tempo, há dedicação, há responsabilidade, há comprometimento que a pessoa precisa cumprir para conquistar. E Deus falou a Josué: eu já tenho entregado a você e a todos os descendentes de Israel esta vitória, mas vocês precisam levantar-se e conquistar esta vitória. Para isto, tenha bom ânimo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olhe para ela, diga para ela: tenha bom ânimo. Diga para ela: coragem. Diga: Deus não te abandonou. Deus não te abandonará. Aleluia. Deus falou para Josué: Josué, tenha coragem. Coragem. Coragem, meus irmãos, é aquela pessoa que não desiste, que não desanima, ainda que ela esteja sofrendo. Uma vez eu fui numa clínica visitar um moço que havia tomado uma overdose. E a mãe dele estava comigo. E os médicos diziam: ele não vai resistir, a dose de drogas que ele tomou foi muito grande, precisa haver um milagre.
E a mãe passava a mão no rosto dele e dizia para ele: filho, acorda, levanta, porque a mamãe nunca vai desistir de você. Irmãos, eu nunca vou esquecer a imagem de ver aquela mãe daquele jeito. Querido, olhe para mim, levante-se, acorda-se, coragem, porque o Deus de Josué nunca vai desistir de você. Ainda que você se sinta enfraquecido, às vezes desanimado, às vezes confuso, você não entende. Meu Deus, que furacão que eu entrei, que dificuldade que eu estou enfrentando. Meu Deus, eu não estou suportando. Mas tenha coragem, porque o Deus de Israel, o Deus que sustentou Israel, é o Deus que vai sustentar a sua vida. Glória a Deus, oh aleluia. Queridos, Deus faz ainda esta promessa a Josué. Deus diz assim: Josué, eu não te deixarei e não te desampararei. Eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Oh, igreja, por favor, ouça isso. É o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia que está dizendo: filhos, assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês, eu não te desampararei, eu não te deixarei, enquanto o meu plano, o meu propósito não for cumprido na sua vida. Aleluia, aleluia. Porém, estou agora indo para a conclusão. Deus faz a Josué um alerta. Vejam comigo aqui. Versículo 8. Deus fala para Josué: Josué, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que livro é este? A Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. Josué, nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Mas antes, Josué, medite na Bíblia, coloque ela em prática, obedeça a Bíblia de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto na Bíblia está escrito. E então, Josué, aleluia, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Às vezes você olha para uma pessoa e vê aquela pessoa tão bem sucedida, próspera. Está aqui a receita. Se você andar em obediência a Deus, se você colocar a Bíblia em prática na sua vida, se você for uma pessoa prudente e obediente e fiel a Deus, então prudentemente te conduzirás e serás um homem ou uma mulher próspera. Fique em pé na presença de Deus agora, querido, querida.